E aí, queridos alunos, olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. Começamos aqui o capítulo 4, que é o capítulo de consumo de água, consumo de água. Nesse capítulo de consumo de água, eu reputo esse capítulo como o capítulo mais importante do curso. Veja, ele está longe de ser o mais difícil, ele não é o mais difícil, ele é até bem fácil, mas ele é o mais importante. Esse capítulo aqui é a base do dimensionamento de todos os elementos que a gente vai ver nas próximas unidades, na captação, na adutora, na estação elevatória, no reservatório, na rede e na estação de tratamento de água também, tá? Então a gente dividiu em dois arquivos de slides, portanto em dois vídeos, onde o primeiro deles vai tratar de noções um pouco mais básicas, da classificação dos consumidores, do consumo per capita, dos coeficientes de consumo K1, K2, tá? Dos coeficientes de consumo de indústria também. E no segundo, a gente vai ver a estimativa de população, alcance de projeto. Então é um capítulo muito importante, tá? Então vamos focar bastante nossa atenção nesse capítulo 4, ok? Vamos em frente? Então, ele dividiu em duas partes. A parte 1 fala de classificação, variações de consumo e tudo mais, tá? Vamos em frente. Introdução. A previsão do consumo de água, e aí eu já faço uma observação, tá? Cuidado com a palavra previsão. Em outro momento eu já falei para vocês que previsão dá muito uma ideia ali de leitura de cartas, leitura de mão, cartomancia, tarô, búzios, né? Trago sua amada de volta em 3 dias. Eu gosto da palavra estimativa, tá? A palavra estimativa é uma palavra que traz dentro de si a ideia da presença da ciência, tá? A estimativa traz dentro de si a ideia de um cálculo realizado, um cálculo matemático, tá? Enquanto que a previsão não traz muito essa ideia, ok? Então, a estimativa do consumo de água é um dos fatores mais importantes para o planejamento e o gerenciamento do sistema de abastecimento de água. Eu vou logo dizer qual é o problema da gente. Que bom seria se o consumo de água fosse uniforme, linear, ao longo de todos os segundos, ao longo de 1 hora e ao longo das 24 horas por dia e ao longo dos 24 dias do ano e ao longo de todos os anos do alcance de projeto. Que bom seria, porque aí esse capítulo aqui quase que perderia o sentido. Ainda assim, ele não perderia o sentido, porque eu teria que calcular o valor desse consumo. Mas eu não teria que me preocupar com as variações desse consumo. Na prática, eu tenho variações ao longo das horas do dia, ao longo dos dias do ano, ao longo das estações do ano, no variar dessas estações, tá? Então, nos meses de festa. Então, a gente tem que se preocupar com essas variações. E é uma das coisas que esse capítulo estuda, tá? Então, a operação dos sistemas e as suas ampliações estão diretamente associados à demanda de água, tá? O dimensionamento das tubulações e estruturas, eles são uma função da vazão, que por sua vez depende do consumo médio por habitante, da estimativa do número de habitantes, das variações de demanda e de outros consumos que podem ocorrer na área. Vamos esmiuçar isso daqui, tá? Tem uma frase que eu digo, nessa disciplina eu trago muitas frases, né? Uma das frases minhas que você já conhece é assim: engenharia não é uma ciência exata é matemática, né? Engenharia é uma ciência de tomada de decisão, ou seja, eu tenho várias opções, várias alternativas ou várias soluções. Eu tenho que fazer uma análise de viabilidade, e aí eu digo, essa viabilidade é o melhor critério, ou seja, não é só o econômico, é o financeiro, né? É o técnico, é o ambiental, é o legal, é o social, é tudo isso, tá? Então, engenharia civil não é uma ciência exata, é uma das frases que eu sempre digo. Mas tem uma frase que eu já introduzo aqui nessa disciplina, que é o seguinte: a engenharia hidráulica tem uma rainha, ela tem uma informação, existe uma informação que é a informação rainha. Eu preciso conhecer essa informação para dimensionar todo o resto. Essa informação é a vazão.
Então é por isso que eu digo, dimensionamento das tubulações e estruturas são função da vazão. Então a primeira coisa que eu tenho que ir atrás é do cálculo da vazão, para eu poder dimensionar tudo. Tudo vai estar em função da vazão. Reservatório, rede, adutor, estação elevatória, estação de tratamento de água, captação, tudo vai estar em função da vazão, tá? Porém, você já entendeu o que é o problema dessa aula, é a vazão. Porém, a vazão está em função de quem? Do consumo. A vazão está em função do consumo. E o que é o consumo? O consumo se resume nessas 4 coisas aqui, ó. O consumo médio por habitante, também chamado de consumo médio per capita, é uma das coisas que a gente vai estudar aqui. Da estimativa do número de habitantes para fim de plano, até mesmo para início de plano, porque se o censo ocorre de 10 em 10 anos, e 2000, 2010, 2020, 2030, e eu inauguro uma obra em 2025, eu tenho que estimar qual é a população em 2025, né? Então, tem essa questão aí. Então, do consumo per capita por habitante, quanto em média cada habitante consome, da estimativa do número de habitantes, ou seja, da população inicial, ou seja, na inauguração da obra, que a gente chama de população de início de plano, e da população final, ou seja, no final do alcance de projeto, que a gente chama de população de fim de plano. Das variações de demanda, ou seja, o consumo, como eu venho explicando para vocês, ele varia ao longo das horas do dia, ele varia ao longo dos dias do ano, ele varia ao longo dos anos, ele varia com as estações seca ou chuvosa, quente ou fria, ele varia com as grandes festas que tem naquele local, naquela cidade, ele varia por sazonalidade, ele varia de várias maneiras. Ele varia de um bairro para o outro, de um setor de abastecimento para o outro, então eu realmente preciso compreender como é que se dá o consumo, não só de uma forma macro, de uma forma geral, na região que eu vou conceber o meu sistema, mas também como é que varia em cada bairro, varia com a renda, tá? Em cada bairro, em cada setor de abastecimento, ok? E de outros consumos que podem ocorrer na área, como por exemplo, consumo industrial, consumo para o agronegócio, né? Consumo agrícola. Então, tudo isso daí eu preciso compreender como é que ocorre, tá? Então esse slide aqui é um slide importantíssimo. Classificação dos consumidores. Então a gente tanto fala de consumo, o nome do capítulo é consumo de água, então eu preciso saber quem são os consumidores que estão utilizando essa água. Então vamos lá. Os consumidores, eles vão se classificar em 4 categorias. Não se fala tipo, não se fala outra palavra, se fala categoria. São as categorias de consumidores, tá? Então, eu tenho aqui o consumo doméstico, o consumo comercial, o consumo industrial e o consumo público, tá? Olha, a grosso modo, o consumo doméstico é o consumo que tem nas residências, em todas aquelas ligações prediais classificadas como residenciais, sejam elas casas, sítios, fazendas, sejam elas edifícios, área urbana ou área rural. Isso daí é classificado como consumo doméstico, é o consumo para nossa subsistência, para a gente tomar banho, para a gente lavar as mãos, cozinhar os alimentos, para a gente utilizar na nossa casa. Isso aí é o consumo doméstico, tá? O consumo comercial é o consumo dos comércios de uma forma geral, qualquer que seja o tipo de comércio que você tenha, tá? Para todos aqueles consumidores que estão lá classificados como consumidores comerciais, tá? O consumo industrial, um dos grandes vilões em termos de aumento de consumo, não estou falando aqui de economia, não estou levantando bandeira, estou falando que em termos de consumo é um dos maiores consumidores, tá? E aí eu coloco também a questão do agronegócio, é a indústria do agronegócio, podia colocar assim, tá certo? Então a indústria em si, propriamente dita, e a agricultura são os maiores consumidores em volume de água, e o consumo público. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o consumo público, porque sempre tem alguma coisa a desmistificar sobre o consumo público. Por exemplo, eu vou fazer logo uma pergunta para vocês. O consumo de água no prédio da UFERSA, o consumo de água nos prédios da nossa instituição amada, é um consumo público ou seria um consumo caracterizado como de outra dessas 3 categorias, tá? Daqui a pouco eu vou responder isso daí para vocês, ok? Agora, olha aqui eu tenho o seguinte, ligações prediais, né, ramais,
de água na região metropolitana de São Paulo. Veja, vermelhinho é residencial, 89,7% vai arredondar para 90%. 90% das ligações, 90% das ligações são residenciais, tá? Aí você tem aqui, ó, 9% aproximadamente das ligações são comerciais. Aproximadamente 1% industrial e 0,2% público. Professor, significa que o consumo residencial, que o consumo das famílias, é responsável por aproximadamente 90% do volume de água? Veja, não. Significa que o consumo das famílias, de cada 10 ramais prediais que eu tenho, 9 são para residências. Porém, quando eu vou analisar as vazões, esses números se invertem. Essa turma aqui do consumo residencial é responsável por muito pouco consumo, tá? Por 9%, por 8%, por 6%. E esse número grande, 92% do consumo, da vazão, é da indústria. Perdão, não é do comércio, é da indústria. Então, enquanto que a indústria representa apenas 1% das ligações prediais, 1% dos ramais, 1% dos clientes da concessionária, colocando dessa outra forma, esse consumo é responsável por mais que 90% da vazão consumida. E aí eu quero fazer uma indagação. Eu tenho um mestrado em saneamento ambiental, doutorado em recursos hídricos, e me incomoda muito, porque desafia a minha inteligência ver o noticiário totalmente tendencioso que foi dado na época do governo do estado de São Paulo, há 3 ou 4 anos atrás, do governador Geraldo Alckmin, que houve uma crise no abastecimento da cidade de São Paulo. E o abastecimento de água, pela Constituição Federal, não é responsabilidade do governo federal, que na época era o governo da Dilma Rousseff. O abastecimento é da prefeitura, é do município. Porém, existe toda uma questão de outorga pelo uso de água, é muito caro, a gente vai falar isso mais na frente, é muito caro cada município ter o seu próprio, a sua própria concessionária. Então, na maioria, se não todos os estados, o que é que se faz no Brasil? O governo do estado, o governo estadual, ele cria uma concessionária. Então, por exemplo, no estado de São Paulo é a Sabesp, a companhia de abastecimento de água do estado de São Paulo é a Sabesp. Só que no estado do Ceará, por exemplo, é a CAGES, que é uma sociedade de economia mista. A maior parte, mais do que 50% de suas ações, pertence ao governo do estado. Então ele manda. Ele é o acionista majoritário, tá? Aí você tem a CAERN, que também é uma companhia estadual, que é quem abastece, por exemplo, o Mossoró. Muitas dessas cidades chegam e digam o seguinte: não, eu vou abrir mão de ter a minha própria companhia e vou contratar uma companhia. Você pode contratar a companhia estadual ou você pode contratar, por exemplo, uma companhia privada. É o caso de algumas cidades na região do Jaguari, no estado do Ceará. Contratam companhias privadas, próximas a Mossoró, inclusive, tá? Ok. Então, o que acontece? A Sabesp foi privatizada e o governo do estado de São Paulo legislou para que toda aquela bacia do Cantareira começasse a ter sua água dividida entre algumas grandes empresas, como a Ambev, como a Coca-Cola. E aí, o que aconteceu? Faltou água, porque não houve gestão. E aí, na época, criou-se um ódio ao PT, e aí botaram na conta da Dilma a crise de abastecimento no país, ainda chamaram dessa forma. Uma grande covardia. A crise de abastecimento nacional, não foi nacional, foi em São Paulo, terra da garoa. Olha só, que irônico. Terra da garoa. Enquanto isso, na terra do sol, que é o Ceará, que é Fortaleza, não faltou água. Mesmo a gente morando na linha do Equador, mesmo a gente tendo todos os obstáculos naturais
a chegada de água para abastecimento no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, na região do semiárido. Então isso daí aconteceu, tá? Então foi irresponsabilidade de gestão mesmo. Algo típico de gestão liberal ou neoliberal, que busca privatizar e não serve ao povo. E aí o que é que fizeram? Fizeram uma campanha publicitária, chamando de crise hídrica nacional, covardia, e ainda fizeram um conclame ao povo, dizendo o seguinte: pessoal, fechem suas torneiras, vamos reduzir o consumo de água. Mas não fizeram isso com as indústrias, responsáveis por mais do que 90% do consumo de água. Então aquilo incomoda, isso incomoda demais, né? Você ter uma manipulação na informação e o povo que não é da área sem saber. Então você que é engenheiro, você que vai compreender disso, é preciso ter essa percepção. Tá? Então vamos para frente. Então agora que a gente tem aqui a percepção de como se distribuem as ligações prediais e como se distribui o consumo de água entre as categorias, vamos para frente. E aí eu tenho o seguinte: consumo doméstico. São 4 as categorias, vamos falar de cada uma. Consumo doméstico. Consumo doméstico depende de um grande número de fatores, divididos aqui em 6 categorias, tá? Características físicas, renda familiar, características da habitação, características do abastecimento de água, gerenciamento do sistema, características culturais da população atendida. Vamos lá. Características físicas, temperatura do ar. É óbvio que em cidades de maior temperatura, em cidades mais quentes, o consumo de água é maior. Ou em épocas do ano mais quentes, o consumo de água é maior, tá? Intensidade e frequência da precipitação, independente de estar quente ou de estar frio, quanto mais chove, mais água eu tenho no meu reservatório. Então o consumo de água se dá sem precaução. Se eu tenho um reservatório um pouco mais esvaziado, vai haver uma precaução do consumo de água. Então a precipitação, a chuva, existem os sistemas de reuso de água de chuva em algumas casas também. Então, quer queira, quer não, ou seja, seja muito, seja pouco, a influência das chuvas acontece no consumo de água, tá? Renda familiar, formas de consumo, quantidades consumidas, como assim? Pessoal, famílias com rendas inferiores consomem menos água. E, infelizmente, não tem uma educação sanitária para consumir essa água de forma mais adequada. E não tem muito desperdício, mas famílias mais abastadas têm essa educação, consomem água de forma adequada e aproveitam que tem a água ali, basta pagar a conta, para consumir água de outras formas, por exemplo, irrigação de jardins, por exemplo, lavagem de carros, banhos mais demorados, hidromassagens, piscinas e aí vai. Então a renda familiar consome mais, ou seja, bairros mais abastados tem um dimensionamento diferente de bairros menos abastados. Ah, professor, então você está dizendo que é um dimensionamento privilegiado? Não. Mas o projetista, ele não tem que olhar para isso. O projetista ele tem que fazer chegar a água na medida do que se consome para cada bairro. Então, independente desse bairro ser mais rico ou mais pobre, tá? O projetista não pode ter essa visão política, não deve ter. Tá? Características da habitação. A área do terreno influencia, ou pelo menos em função da área do terreno você pode estimar o consumo de água. O número de habitantes influencia. Então, muito se dimensiona em função de uma característica chamada densidade populacional. Tantos habitantes por quilômetro quadrado. Aí você pega e multiplica, então a área lá tem 100 km quadrados, eu tenho 8 habitantes, lógico que é bem mais, né? Estou só chutando aqui um exemplo, um número discreto, tá? Então 8 habitantes por quilômetro quadrado vezes 100 km quadrados, dá 800 habitantes. Aí eu multiplico isso pelo consumo per capita, que eu vou estimar que seja 100, então dá 800 mil habitantes, 80 mil habitantes, tá? Então é mais ou menos seguindo essa lógica. Então, a área do terreno, número de habitantes, características do abastecimento de água
da água. Ó, pressão da rede. Pessoal, de noite, que menos pessoas ou menos ligações prediais estão consumindo, as indústrias estão paradas de noite, a pressão na rede aumenta e ela faz chegar a água. E tendo mais água, você toma um banho mais confortável, ou até mesmo em cidades onde a pressão da rede é muito alta, é muito boa, o consumo de água é maior. Se abre a torneira um pouquinho, vem um jatão d'água. Então a pressão da rede influencia muito. Tem estudos que dizem tantos metros de coluna d'água a mais implica em tantos litros a mais de consumo, tá? Tem estudos que dizem isso. Quantidade de água e por aí vai. O gerenciamento do sistema. E aqui eu tenho uma observação para fazer. Mais na frente a gente detalha melhor. Mas olha só. O que é o gerenciamento do sistema? É ação, é responsabilidade, aliás, da concessionária. A existência ou não de micromedição. Professor, então vamos lá. A gente vai ter um capítulo que vai falar só de medição. Então nós vamos falar lá de micromedição e vamos falar de macromedição. Professor, o que é macromedição? Olha só. A água sai da estação de tratamento de água e ela vai se dividir em toda a malha urbana. Então vamos imaginar que tenha 5 bairros e que cada bairro tem ali um reservatório. Tá? Então a água vai ser dividida para 5 reservatórios, um para cada bairro. Tá? Então esse reservatório e esse bairro, a gente vai chamar isso aí de setor de abastecimento. Então a cidade vai ser dividida em 5 setores de abastecimento. Tá? Chegou no seu setor de abastecimento, no bairro 1, por exemplo, a água vai para o reservatório e na saída do reservatório, no pezinho do reservatório, tem um hidrômetro. Que vai medir o quê? A quantidade de água que sai desse hidrômetro. Detalhe, na saída da estação de tratamento de água, antes de se dividir nos 5 reservatórios, já tinha um outro hidrômetro ali, que media quanta água saía da ETA até chegar nos 5 hidrômetros, né? Nos 5 reservatórios. Então, se houver algum vazamento ali entre a ETA e algum desses reservatórios, vai dar diferença na leitura dos hidrômetros. Tudo isso aí tem a ver com gerenciamento. Tudo isso aí tem a ver com o controle de perdas, com a política de hidrometração, por exemplo. Tá? Então, o que é que ocorre? Na saída do reservatório, tem outro hidrômetro. Esse hidrômetro a gente chama de macromedidor. Ele vai medir toda a água que sai para o consumo daquele setor de abastecimento. Tá? E o que é a micromedição? São os hidrômetros da sua casa. Ora, se saiu 10.000 do macromedidor e a soma dos hidrômetros de todas as casas, de todos os consumidores, só mediu 8.000, você teve uma perda de 2.000. Portanto, você está tendo uma perda aí de 20%. Ah, professor, então perda é vazamento. Também. Isso aí é a perda física. Mas imagine, então, algumas situações, como por exemplo, de cada 10 casas, uma não tem hidrômetro. Essa que não tem hidrômetro, o consumidor está pagando pela água. Porém, o Código de Defesa do Consumidor diz que quando não se sabem as quantidades consumidas, se paga um valor mínimo. E o valor mínimo é 10 metros cúbicos de água. Agora, perceba que quem paga por um valor mínimo e vai pagar sempre aquilo porque não tem hidrômetro, não tem o compromisso de consumir menos do que isso. Pelo contrário, não está ligando para o consumo. Então, a falta de hidrômetro na sua casa pode fazer com que a sua consciência fique dormindo e que você venha consumir 12, 13, 15, 18, 20 litros, 20 metros cúbicos de água, e não apenas 10. Só que se você consumiu 22 metros cúbicos de água, você só vai estar pagando por 10. Os outros 12 entram naquele número da perda. Entende agora? Então a falta de hidrômetros, uma má política de hidrometração da concessionária implica em perda. Isso é o que a gente chama de perda aparente. Mas não tem só esse tipo de perda aparente. Considere uma outra situação, um outro hidrômetro de outra casa, daquelas 9 que tem casas, ele está desregulado. Então se ele estiver medindo, registrando menos do que o que ele consome, então, se ele consome 30 e está registrando só 20, esses 10 é perda. Porque esses 10 foram contabilizados lá na macromedição.
E existe mais uma terceira também, por exemplo, que é a ligação clandestina, o gato. Então, se há uma ligação clandestina ali, ele está consumindo uma quantidade de água que não está sendo medida no micromedidor, porque ele fez um bypass, né? Ele fez um atalho, não está consumindo, não está pagando, mas essa água foi medida lá no macromedidor, então entra como perda. Então percebam que a micromedição, a presença ou não de hidrômetros, os hidrômetros estarem aferidos ou não, a presença ou não de ligação clandestina, a política de combate da concessionária à ligação clandestina, à fraude, tudo isso influencia no consumo doméstico. Porque se eu tenho medidores desregulados, se eu tenho muitas casas sem medidores e se eu tenho muitas ligações clandestinas, por exemplo, eu tenho um consumo de água maior e isso vai influenciar no consumo doméstico, tá? Então nós vamos dedicar os últimos capítulos, perda e medição, muito a isso daqui. Tarifa, a gente vai falar de tarifa já, daqui os 2 slides, tá? Perdas, tudo isso tem a ver, tá tudo ligado um com o outro, tá? Mas eu não vou antecipar demais porque vai ter os slides para falar disso. Características culturais da população. Tem populações, pessoal, que talvez aí por uma legislação mais frouxa consomem mais água. Tem populações que talvez aí por uma ética maior, ou uma legislação mais rígida, consomem menos água. Tem populações que fazem festa o ano inteiro, consomem mais água. Então vai muito da característica da população, tá? Bom, passando para frente. Cada um desses itens a gente comenta. Então veja só, a questão da tarifa, que eu falei que ia comentar daqui a 2 slides, daqui a 1. Água, presta atenção nisso, não tem preço. A água não tem preço. Ah, professor, você está querendo dizer que não tem preço porque é um bem precioso demais. Não. Eu estou querendo dizer que a água não tem preço, a água tem tarifa. Professor, não entendi. A água é um bem público. Portanto, ela pertence ao povo. Portanto, ela não pode ser cobrada. O que se cobra na sua conta de água nada mais é do que pelo serviço que se deu para tratar a água, pelos custos que se deu para o tratamento, pelo serviço que se deu de garçom para fazer a água chegar numa bandejinha de prata até a sua casa e você poder consumi-la com o simples abrir de uma torneira. É isso que se cobra, tá? Então a água não tem preço, a água tem tarifa, concessionária não tem que lucrar. E é isso que não se compreende muito quando se fala em privatização. Ah, vamos privatizar a Sabesp, vamos privatizar a Cages, vamos privatizar porque elas só dão prejuízo. Essas companhias não estão lá para lucrar. Elas estão lá para servir a população, assim como companhias de ônibus, transporte, tudo isso. Temos que ter a noção precisa do que é, tá? E se elas tiverem déficit, na verdade é porque o governo tem que prestar esse serviço. O objetivo não é lucrar, então o governo tem que bancar isso. O governo somos todos nós, o povo. Agora, bom será se essa companhia tiver uma boa gestão e ela se pagar. E aí, melhor ainda se ela der lucro. Se ela se pagar e melhor ainda se ela der lucro. Então veja, para que é que serve a tarifa de água? É para dar lucro para o dono da empresa, caso a empresa seja privada? Não. Porque quando eu falo de lucro, eu falo de preço. E o que é o preço? É o custo mais o lucro. Matemática financeira, administração financeira. Aqui eu falo de tarifa, e a tarifa não tem a função de somar o custo mais o lucro, não tem. A tarifa tem a função de regular o serviço para que a população consuma água nas quantidades sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, para que você tenha saúde, porque água é saúde. Ou seja, se a população estiver consumindo água demais, estiver desperdiçando água demais e baixando o nível dos reservatórios, a tarifa tem que ser aumentada, como forma de doer no bolso e as pessoas reduzirem o excesso. Por outro lado, se as pessoas estiverem consumindo água de menos, muito a menos do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, a ponto
disso começar a implicar em problemas de doenças por falta de água, desidratação e outras doenças, começar a ter outros custos por causa disso, como custos hospitalares, exames, falta no trabalho, aí você reduz a tarifa, mesmo que tenha déficit a empresa. Porque a finalidade não é lucrar, a finalidade é dar água na quantidade adequada. Então a tarifa tem essa função aqui, ó. A redução do consumo de água para consumo humano faz o quê? Tem que aumentar a tarifa. Se está consumindo pouco, tem que aumentar a tarifa. Se está consumindo muito, tem que reduzir a tarifa. A tarifa é uma balança. Tá? E a tarifa leva em conta a questão social. Qual a parcela da população que é muito baixa? Então a tarifa ela é escalonada. Consumidores domésticos, residenciais pagam uma tarifa, consumidores industriais ou comerciais pagam outra. Então a tarifa não tem a função do lucro, a finalidade do lucro. Porém, companhias públicas ou privadas com boa gestão têm superávit. Companhias onde, por exemplo, o governador ele está comprometido que aquela companhia atenda a sua função principal, que é servir a comunidade, eles vão investir naquela companhia e vão dar gestão. Políticos que têm gestões ali liberais, que ficam de olho naquela companhia para privatizar, esvaziam de recursos aquela companhia para que a companhia comece a dar prejuízo, para que chame a imprensa e diga do prejuízo. É assim que funciona, pessoal. No meio público é assim que funciona. Eu não consigo dar essa aula sem abordar essa questão, porque isso tem muito a ver com essa questão, tá? Vamos para frente. Aqui eu tenho uma tabelinha. Essa tabelinha é tirada lá do livro do Tsuchiya, do abastecimento de água, tá? E essa tabelinha, ela estima, tá? Mais ou menos, ela é um estudo de consumo doméstico, mais ou menos quantos litros de água se consome para cada finalidade dentro da sua residência. Por exemplo, para beber, aqui é por habitante dia, então é por dia e por pessoa, é per capita, tá? Então uma pessoa em média consome 2 litros de água por dia. No preparo dos alimentos, 6 litros. Na lavagem de utensílios, lavagem de louça, né? De 2 a 9 litros. Na higiene pessoal, 15 a 35. Na lavagem de roupas, 10 a 15. Então aqui tem os percentuais. Do total de 100%, os percentuais em cada um. Então, por exemplo, na higiene pessoal, o banho, 38%. Né? 38%. Pessoal, eu vou dar outra dica. Sempre que você vir na sua frente uma tabela dessas, veja, mas não decore como verdade única e absoluta. Por quê? Porque aqui está incluso uma quantidade de variáveis imensa. Um outro pesquisador, ele pode ter feito uma tabela semelhante, porém diferente, com outra metodologia. Tá? Então, e na verdade nós vamos ver outros que têm metodologias diferentes. Não dividem bebida, preparo de alimento, dividem assim, banho, lavagem de roupa. Onde é que você está vendo banho aqui? Higiene pessoal. Mas higiene pessoal é só banho? Escovar os dentes não seria higiene pessoal? Lavar as mãos não seria higiene pessoal? Né? Então, cuidado, porque as metodologias diferem e esses números passam a ser diferentes. Cuidado, porque às vezes esse sujeito fez essa pesquisa num local quente, o outro fez num local muito frio, aí dá diferença. Então, entenda isso daqui, tenha isso apenas como um pequeno norte, mas não como um norte absoluto, como referência para a sua guia. Tá? Bem, então, falado da tarifa, Rocha e Barreto, outros pesquisadores, fizeram esse estudo aqui, ó, para cidade de São Paulo, residências unifamiliares, tá? Olha o que é que eles disseram, olha como ficou diferente. Pontos de utilização, bacia sanitária, chuveiro, lavador de roupa, lavatório, pia-tanque. Eles colocaram isso aqui, ó, consumo diário por habitante, consumo diário per capita, ó, como é que ficou. Então, é diferente. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte, ó, consumo diário per capita, 109 litros. 109 litros. Tá? Se eu voltar nessa tabelinha anterior, 50 a 90 litros.
Aí você vai dizer assim, professor, como eu já paguei com você instalações hidrossanitárias, e lá a gente viu, até assim, zona rural, 50, 100 litros, 50 litros, né? Cidades pequenas, 100 litros, cidade média ali, 150, 200 litros, cidades grandes, 250, 300 litros, ou 200 a 300. Como é que numa cidade grande, esses consumos aqui chegam a ser 200 ou 300 litros? Não chegam. A quantidade real consumida por pessoa no ambiente doméstico não passa disso aqui não. Professor, então por que eu pego e coloco lá 200, 250, 300? É coeficiente de segurança? Não, ainda não. Ainda vai ser lançado um coeficiente de segurança em cima disso. Então como é que se chegam a esses valores? Bom, como eu já falei de macro e micromedição, vai ficar mais fácil agora explicar. É bem simples, pessoal. Pega o micromedidor, o primeiro que tem lá, que é a fonte da saída de água da cidade todinha, que é na estação de tratamento de água. Pega aquele macromedidor ali e registra quanto saiu para a cidade todinha. E divide isso pela população. É lógico que se você pegar o consumo de água da cidade todinha, não está só a categoria doméstica, tá as indústrias responsáveis por 90 e tantos por cento do consumo de água, tá a agricultura, tá o comércio. Então é lógico que esses números aqui vão disparar quando eu dividir esse consumo total pela população, mas é assim que eu calculo aquele consumo per capita. Por isso que eu chego para cidades maiores em valores maiores. Por quê? Porque cidades pequenas, bem pequenininhas, meios rurais, realmente o consumo é predominantemente doméstico. Aí o consumo médio per capita, se eu dividir a quantidade de água que sai para a cidade todinha pelo número de habitantes, vai dar muito próximo do que o consumo real que uma pessoa tem por dia. Agora, à medida que a cidade cresce um pouquinho, que vira cidade de porte pequeno, maior que zona rural, já tem ali uma farmácia, já tem um mercadinho, né? Já tem uma agência bancária, aí você já começa a ter um consumozinho comercial, e aí esse númerozinho começa a aumentar. E aí você cresce um pouquinho mais, começa a ter uma indústria aqui, um agronegócio ali, né? Aí esse consumo começa a aumentar mais. Quando você chega para grandes cidades, que você tem uma quantidade imensa de comércios, indústria, serviços, turismo, aí você tem população flutuante, aí você tem o consumo aumentado. Quando você divide pela população, esse consumo médio per capita fica um número maior. Então entendam por que isso acontece. Mas esses números aqui dizem mais ou menos quanto é a quantidade real de consumo por pessoa dentro de uma habitação, dentro de uma residência unifamiliar, tá? Bom, então fica ali, ó, 110 litros mais ou menos. Bom, outra pesquisa, Yoshimoto e Silva em 2001 na região metropolitana de São Paulo também. Aí aqui eles colocaram outra metodologia, ó, descarga de bacia sanitária, banhos, pias de cozinha e outros usos. Jogaram o resto num saco só, né? Bebida, lavagem de roupa, limpeza de piso, jardim e tal. E aí colocaram essa classificação, né? Dá o 100%, tá? Bem, vamos para frente. Água para uso comercial. Aqui a dificuldade é outra. É eu distinguir um comércio de outro, tá? Pessoal, eu tenho um escritório de advocacia, onde eu tenho uma funcionária e eu. E você tem um restaurante self-service, os dois são comércios, né? Mas qual? Os dois são pontos comerciais, ligações comerciais. Qual vai consumir mais? O restaurante self-service. Ah não, ok, eu tenho um restaurante self-service que atende 100 pessoas por dia. Você tem uma farmácia que atende 100 pessoas por dia. Quem consome mais água? O restaurante self-service. Então a dificuldade no consumo comercial é em definir que tipo de comércio tem que tipo de consumo. Essa é a maior dificuldade, tá? Então a tabela a seguir apresenta alguns estudos que foram feitos. A literatura é muito rica nisso daí, tá? Então ele diz, ó, escritório é por pessoa, em média 50 litros por habitante dia. E isso daqui é por pessoa que trabalha no escritório, não é por pessoa que visita o escritório. É por funcionário, tá? Restaurante, por refeição, ó, 25 litros por habitante por refeição individual, isso aqui é por habitante, tá? Hotel, sem cozinha nem lavanderia por pessoa, por hóspede, 120 por hóspede normalmente. Lavanderia por quilo de roupa seca, se for por quilo de roupa molhada não faz sentido nenhum, né? 30 litros por quilo de roupa,
tá? E aí vai, cinema, teatro, por lugar, 2 litros por lugar. Então isso aqui é uma base para você dimensionar. Então você foi chamado, contratado para projetar a instalação de água fria de um cinema para 300 lugares. Então você vai, por lugar, 2 pessoas por lugar, você vai dimensionar para 600 litros ali por dia de consumo, tá? Então isso aqui é um norte muito grande, tá? E a literatura é muito mais rica, não para só aqui, tem uma quantidade imensa de tipos de comércio, tá? Bom, indústria. Aí pode ser classificado em 5 categorias, ou seja, o consumo de água na indústria, olha só, pode ser para o uso humano na indústria, para o uso doméstico na indústria. A água pode ser incorporada ao produto, é o caso dos refrigerantes, das bebidas alcoólicas, dos iogurtes, né? Tá? Água utilizada no processo de produção, tá? Aquecimento, e a água perdida para usos não rotineiros, como lavagem e tal. Tá? Teste de qualidade e tal. Tá? Então eu tenho várias maneiras de estar consumindo água na indústria. Ok? Bom, e aí o consumo público que eu tinha falado. No consumo público, olha só, eu tinha perguntado para vocês, eu vou tirar esse slide, senão vocês vão saber a resposta daquela minha pergunta. Eu tinha perguntado para vocês se a água consumida na UFES, e a UFES é um prédio público, tá? É chamada água de consumo público. A resposta é não. Por quê? Porque a UFES ela é uma pessoa, só que ela é uma pessoa jurídica, só que de direito público. Existem as pessoas jurídicas de direito público e direito privado, tá? Então, enquanto que o escritório é uma pessoa jurídica de direito privado, a universidade é uma pessoa jurídica de direito público. Então ela é uma pessoa jurídica, ela tem CNPJ, ela tem cheque, ela tem conta corrente, ligação predial, ela paga a conta dela. Tá? Agora, o consumo público mesmo não é o consumo de prédios públicos, prédios da prefeitura, não. É o consumo de ambientes públicos, lavagem, rega de plantas, rega de canteiros, ornamentos, né? Lavagem de calçada, lavagem de praças após uma feira livre. Tudo isso daí é consumo público, tá? Então aqui, perda de água, na verdade, parcela, né? Aliás, perdão, consumo de água utilizado para irrigação de parques, jardins, lavagens de praças, ruas, fontes ornamentais, combate a incêndio é consumo público, limpeza de coletores de esgoto, tudo isso aí é consumo público, tá? E essa parcela tem que entrar no dimensionamento dos reservatórios públicos, porque essa água vai sair do reservatório público, tá? Vamos caminhar. Então, falando aqui do consumo per capita de água, olha só, pode ser determinado através dos seguintes métodos: leitura dos hidrômetros, que é a micromedição, você já sabe o que é, joinha. Leitura do macromedidor, a gente vai chegar lá, ou quando não existirem medições, tá? Vamos para frente. Então, olha só. Primeiro caso, quando existe micromedição. Vou voltar aqui, esse aqui é o 4.3.1, vou voltar um slide, seria isso daqui, tá? Eu vou explicar o 4.3.1, vai ser esse. 4.3.2 esse, 4.3 esse, ok? Então, leitura dos hidrômetros, micromedição. Olha só. A determinação do consumo efetivo per capita, anota esse nome aí na sua folha do seu caderno e a cada 30 segundos dá uma lida para você memorizar essa expressão. E do consumo per capita, que são duas coisas diferentes, um é o efetivo, o outro não é o efetivo, tá? Pode ser realizada a partir da leitura dos hidrômetros, também chamada de micromedição, que eu já expliquei o que é. É a leitura que vai ter de cada hidrômetro, de cada ligação predial, seja ela doméstica, residencial, né, comercial, industrial, tá? A empresa responsável pelo abastecimento processa periodicamente os dados das leituras dos hidrômetros para efeito de cobrança e para efeito de controle. Porque você não pode conceber a ideia de que você está só pagando, mas a companhia não sabe o que é que está acontecendo. Aquilo é para efeito de controle também, tá? As informações contidas lá na sua conta de água são essas, o número de cada tipo de economia, consumo no período por tipo de economia, consumo domiciliar, consumo público, consumo industrial,
o número de cada tipo de economia, permitindo avaliar o número de habitantes atendidos e o índice de atendimento. Para frente. A partir daí, avalia-se o consumo efetivo per capita a partir da seguinte equação. Olha só, eu estou começando pelo efetivo. O que é o consumo efetivo per capita? É essa fraçãozinha super simples, ó. VC é o volume consumido, tá? Medido pelos hidrômetros. Então eu pego o hidrômetro da minha casa, mediu 10 metros cúbicos, isso aqui é o VC. Só que eu vou somar com o hidrômetro da sua casa, do seu vizinho, do meu vizinho, vou somar e vou encontrar o VC. Tá? Mas vamos fazer esse exemplo para uma única casa. O VC é o volume consumido. É aquele volume que está lá na sua conta mês a mês. O que é a INE? A INE é o número de médio de economias. No caso, para uma casa, esse INE seria 1, né? Mas quando eu pego para uma cidade inteira, para um setor de abastecimento inteiro, eu saio somando os volumes consumidos em cada hidrômetro, encontro o VC. O número médio de economias vai ser o número de ligações prediais, o número de ligações que a companhia tem, porque cada ligação tem um número, o número do cliente, tá? ND é o número de dias. Então, aquela ligação mediu 30 dias. Então, se aquele consumo de 10 metros cúbicos é para 30 dias, então em cada dia eu tenho 10 por 30. Então, eu tenho que dividir pelo número de dias. E NH/L é o número de habitantes por ligação. Aí, a concessionária pega a população da cidade e divide pelo número de ligações. E aí ela tem o número de habitantes por ligação. Tá? Então, se eu dividir o volume total consumido em litros pelo número de economias, o número de dias, então por dia, e o número de habitantes por ligação, por habitante dia, eu vou ter litro por habitante dia. Litro por habitante dia. Essa é a unidade litro por habitante dia. Essa é a unidade do consumo efetivo per capita. A unidade é litro por habitante dia, tá? E essa é a formulazinha, ok? Vamos para frente. Professor, aqui agora você vai falar do consumo per capita. O consumo per capita é o consumo efetivo per capita dividido por 1 menos o índice de perdas. Olha só, pessoal. O consumo per capita é o consumo efetivo per capita dividido por 1 menos o índice de perdas. Consequentemente, o consumo efetivo per capita é o consumo per capita vezes 1 menos o índice de perdas. Tá? Então eu vou selecionar, vou grifar, destacar aqui essas duas equações, tá? E vou fazer aqui algumas abordagens a respeito delas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é qual delas, o consumo per capita ou o consumo efetivo per capita, é aquele que representa a verdadeira quantidade do que eu consumo na minha casa, aqueles 100 litros mais ou menos, que é uma parte no banho, outra parte no cozimento de alimentos, outra parte na bacia sanitária. Qual delas representa aquele número que realmente é o que eu consumo? É o efetivo per capita. Tá? O consumo efetivo per capita, ele não considera as perdas. Então, o consumo efetivo per capita não considera as perdas. Ele é o que se aproxima da realidade do consumo de uma família, de uma pessoa em casa. Ele é menor ou maior do que esse outro aqui, ó, o consumo per capita. Ele é menor. O consumo efetivo per capita é menor do que o consumo per capita. Tá?
tenha isso daqui em mente. O consumo efetivo per capita é menor do que o consumo per capita. Ele é aquele 109 daquele outro slide. Ele não considera a perda. Sabe quem é que considera a perda? É a macromedição. Lembra? Vamos lembrar o exemplo? Se lá o macromedidor, o reservatório na saída, o medidor na saída do reservatório mediu 1000 e a soma de todos os hidrômetros daquele setor de abastecimento mediram 800, então eu tenho um índice de perda de 200, que é 20%. Mas esse índice de perda eu só pude perceber porque eu estava usando o macromedidor para medir. Ou seja, eu estava medindo o quê? O consumo per capita. E não o efetivo per capita. Quando eu medi aqueles 800, considere aqui essa ideia. Se não existisse o macromedidor, como é que eu ia saber que os hidrômetros estão desregulados? Que eu digo é a concessionária. Como é que eu ia saber que tem ligação clandestina, que tem perda? Como é que eu ia saber? Então, dentre esses conceitos, aquele que leva em si a ideia da perda é o consumo per capita. Tá? Então, o consumo per capita é o efetivo per capita dividido por 1 menos o índice de perda. E o índice de perda aí seria 0,2 nesse exemplo que eu citei, tá? 20% é 0,2. Então, seria o efetivo per capita dividido por 0,8, né? 1 menos 0,2 é 0,8. Ok? Olha, pessoal, se tiver dúvidas sobre isso, traga essas dúvidas para o encontro virtual. E você que não é meu aluno, se tiver dúvidas sobre isso, deixa um comentário aí. Eu vou responder seu comentário. Tá? Então, esse cara, o consumo per capita, ele leva em conta a macromedição. Guarde isso, essa compreensão vai ser necessária na prova. Esse consumo per capita, ele leva em consideração a macromedição, ele leva em consideração as perdas, por isso esse número é maior. Por isso que esse número aqui é aquele 250, 300, e esse aqui é aquele 100. Entende? Tá? Enquanto que o consumo é efetivo, olha o nome, efetivo, o nome de estudo, ele é aquele que se aproxima realmente do quanto que uma pessoa consome de verdade, que é bem menos do que aqueles 250, é 100 ou 80, 100 ou 80, tá? Agora olha só, no caso de projetos, isso aqui eu peguei lá da literatura, do Tsuchiya, no caso de projetos, costuma-se usar o índice de perdas como meta, por exemplo, 20%. Olha só, isso aqui tem uma polêmica. Eu tenho uma polêmica para trazer sobre isso. Hoje eu estou polêmico, hein? Olha só, 20%. Nós vamos estudar um capítulo de perda bem direitinho. E nós vamos perceber, nós já estudamos aí na aula de abastecimento de água, na primeira de todas, você pode voltar o vídeo e ver lá, pode pegar os slides e ver lá, e vai perceber que essas perdas são muito variáveis, por estado, por região. A média nacional não reflete números próximos a ela. A perda em alguns estados, a perda no norte do país passa de 50%, passa de 60% em alguns estados. A perda no sul é bem menor que 30%, às vezes menor que 20%. Então a média nacional não reflete a situação em cada região. Tá? E você já tem conhecimento suficiente para compreender que esse número maior não é porque tem muito vazamento, é porque está faltando investimento na gestão para colocar hidrômetro. Né? Se não tem hidrômetro, não vai registrar. As pessoas vão pagar só 10, mas vão consumir 18, 20. Né? E aí entra como perda esse a mais que cada unidade habitacional consumiu. Né? Então tem que ter essas questões. E aí eu acho particularmente imprudente fazer isso, porque colocar como meta uma coisa que o Brasil vive dizendo que vai chegar e nunca chegou e não chega tão cedo. Eu acho que é um dimensionamento errado fazer isso. Eu acho que o certo é você colocar o índice de perdas no valor atual, o valor correto das perdas naquele lugar. Isso é a minha opinião como projetista. Que você coloque o índice de perdas como sendo o índice de perdas real, para que você possa estimar melhor qual é o consumo efetivo per capita. Tá? Porque senão vai faltar água.
porque o seu dimensionamento ficou abaixo, ficou subdimensionado. Se você colocar o índice de perdas menor, para calcular o consumo per capita, você vai obter aqui, para calcular o consumo per capita, você vai obter aqui, se você utilizar um índice de perdas menor, como por exemplo 20%, sendo que o real é 40%, você vai obter aqui um número multiplicado por 80%. Né? Aí você vai obter um consumo efetivo per capita maior. Mas o consumo efetivo per capita real não é esse. Ele é menor. Nesse caso, você pode estar superdimensionando o seu sistema. Tá? Então, quando ele fala isso no efeito de projeto, é para você não subdimensionar, ok? Tá? Eu tinha falado em subdimensionamento antes, mas nesse caso aqui é para você não subdimensionar. Mas você pode superdimensionar e encarecer demais. Tá? Então eu acho isso daqui meio surreal. Ok? Qualquer dúvida a respeito disso, dessa afirmação, a gente discute no encontro virtual. Vou ficar muito feliz se vocês vierem me perguntar sobre isso, que a gente explica com mais detalhe isso e discute a respeito. Tá? Bem, aqui é um hidrômetro, na sua casa, o cavalete, que vocês já conhecem, né? Ele vem com o registro. Tá? Aqui é uma conta de água, você olha direitinho depois, pega a sua conta de água e vê as informações que tem lá, a título de enriquecimento de informações. 4.3.2, macromedição. A macromedição, que é um medidorzinho instalado na base do reservatório, fornece os valores, os volumes consumidos a cada passo de tempo. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Eu passei para um aluno, infelizmente eu não sei se esse aluno trancou, parece que ele desistiu. Eu passei um TCC muito legal. O TCC era o seguinte, era pegar as leituras, aí tinha que entrar em contato com a concessionária. E isso é uma informação pública, então não é difícil. Tá? Tem um caminho, que eu sei qual é esse caminho. E aí a gente pegou algumas cidades, algumas capitais, e pedimos àquelas concessionárias para fornecer os dados da leitura de 2 macromedidores desses. E isso aí já varia de cidade para cidade, ou de concessionária para concessionária, porque tem macromedidor desse que registra a saída, né, a vazão, o volume, a cada minuto, a cada 2 minutos, a cada 15, e isso fica guardado no computador. Isso já é um gráfico. Um gráfico vazão-tempo ou consumo-tempo. Esse gráfico serve para você perceber como se dá a variação de consumo ao longo das horas do dia. E por esses gráficos, claramente você percebe que nas horas de mau consumo, 10 horas da manhã, 11, 12, está lá em cima a vazão. A saída de água está lá em cima. E à noite a saída de água está bem menor. Então tem uns que fornecem a cada minuto, a cada 2, a cada 5, a cada 10, a cada 15, a cada meia hora, a cada hora, são diferentes. Aí lógico tem que fazer um tratamento de dados para uniformizar os dados de estados diferentes, de concessionárias diferentes, né, para efeito da pesquisa do TCC. TCC maravilhoso, TCC sensacional isso, tá? E aí, eles fornecem esse gráfico, ou você faz no Excel, tendo os valores da vazão a cada momento, tá? Então você tem como grande vantagem disso aqui, ó, permitir conhecer não só o consumo médio per capita, porque você tem o consumo ali, acha a média, divide pela população, mas também os coeficientes de variação de vazão, o K1 e o K2, que a gente vai falar já já nessa aula, tá? Alguns modelos fornecem um gráfico vazão-tempo. Então quando eu digo a cada passo de tempo, varia, né? Depende, pode ser 1 minuto, 2, 5, 10, depende de cada concessionária, de cada modelo, tá? E aí, eu tenho aqui o seguinte, quando não existirem hidrômetros, quando eu não tenho hidrometração nenhuma, tá? Quando a concessionária foi recém-contratada, a cidade cresceu agora, não tinha hidrômetro, aí devem ser adotados valores de consumos médios per capita e seus coeficientes de vazão, K1 e K2, encontrados em medições de setores ou sistemas ou cidades com características semelhantes, mesmo clima, mesma população ali de
mesma população, ou população parecida, mesmo clima, mesma economia, tá? Mesma região, que tenha esses dados. Você adota os dados dela. Então, trabalhar com isso daqui é ter sensibilidade de adotar corretamente. É uma ciência de tomada de decisão, tá? Vamos para frente. Aqui eu tenho, portanto, pessoal, o consumo médio efetivo per capita. Olha a lógica dessas curvas. Aqui eu tenho as companhias de abastecimento dos 27 estados, né? Dos 26 do Distrito Federal. Então, CAEMA, Maranhão, CAERD, DES, CAESA, aí tem SEDAI, bem aqui, ó, CAERN, bem aqui está a CAERN, bem aqui está a CAGES, tá? Bom, qual é a lógica desses números? A lógica não é pelas barras verticais, porque elas aumentam ou diminuem, mas a lógica é por essas duas linhas de tendência. Essa dos quadradinhos está diminuindo, ó. Está diminuindo. E a dos quadradinhos é o índice de perdas por faturamento. Ou seja, quais as companhias que têm menos perda? São as últimas, ó. O índice de perdas é menor. Então as últimas aqui, ó, Copasa, tá? Sanepar no Paraná. A CAGES está na reta final, está baixo. A perda da CAGES é boa, é baixa. Ela tem boa gestão, tá? E as piores, as que têm mais perdas aqui, ó, 70, aí aqui tá, ó, índice de micromedição e de perdas, por cento, 70%. É muito, é absurdo. Enquanto que esses números finais aqui estão abaixo de 20. Esses iniciais aqui estão acima de 70. Eu tinha falado isso agora há pouco. Então essa lógica aqui é o índice de perdas vai diminuindo. Essas finais são as melhores. E essa outra, professor, que está crescendo, que tem os trianguinhos aqui, as que tem os trianguinhos, ó, índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado. Ou seja, as melhores são as que têm mais micromedição relativa ao volume, ou seja, as que têm mais medidores instalados. Então vejam que perda, pessoal, tem tudo a ver com gerenciamento, tem tudo a ver com micromedição, com instalação de hidrômetro, com política de hidrometração. Então, lógico que quanto menor as perdas, é porque maior é o que, pessoal? É a quantidade de hidrômetros que tem, registra melhor, afere melhor, dá um número mais justo, tá? E essas barras verticais são o consumo médio per capita, que aí eu não vou entrar nesse mérito, porque o que eu queria analisar aqui eram as curvas de tendência, tá? Bom, fatores que afetam o consumo. Veja, vários são os fatores que afetam o consumo. Eu vou passar rápido cada um, mas vou explicar cada um. Condições climáticas, hábitos e nível de vida da população, a natureza da cidade, a existência ou não de medição da água, ou seja, micromedição, a pressão na rede, a presença de rede de esgoto e a tarifa. Tudo isso, quase todos eu já mencionei, já expliquei. Mas vamos lá, um por um, tá? Condições climáticas, um por um. Aqui eu vou explicar, ó. Condições climáticas, hábitos e nível de vida da população, natureza da cidade, um por um. Condições climáticas, olha só, regiões que têm as 4 estações bem desenvolvidas, olha como é no inverno e no verão. Essas cidades aqui são cidades da região do litoral do estado de São Paulo, tá? Peruíbe, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Santos, Cubatão. Olha no verão qual é o consumo aqui, ó. 20 metros cúbicos por economia, por ligação predial, por mês. Olha no restante do ano, 15. Se você pegar 20 em relação a 15, é 33% a mais. Porque 33% de 15 é 5. 15 mais 5 vai por 20, né? Então, você tem um consumo no verão 33% maior do que na média do resto, né? Na média do resto. Aqui, de 19 para 21, de 21 para 23, aumenta o consumo. Então aí eu faço uma pergunta. Você, como projetista, vai dimensionar as suas unidades para o resto do ano, para os meses frios? Ou vai dimensionar as suas unidades para os meses quentes? Porque se você dimensiona para os meses frios, você dimensiona para 15. Quando chegar nos meses quentes, vai faltar água para boa parte da população. Tá? Vai faltar 33% de água. Olha só. Então você tem que dimensionar para os cenários mais críticos. Para o dia mais quente, para a época mais quente, para a hora de maior consumo, para o dia de maior consumo, ok?
Então, regiões mais quentes consomem mais água. Regiões mais secas consomem mais água. Ou épocas mais secas se consome mais água. Brasília, por exemplo, a necessidade de hidratação em Brasília, quando a umidade chega a estado crítico de 20%, abaixo de 20%, consome água direto, tá? O índice pluviométrico contribui. Quanto menos se chove, mais se consome água, ou mais se precisa de água, tá? Bom, então há um maior consumo no verão. Outra coisa, os hábitos e nível de vida da população. Os hábitos da população refletem seu consumo. Olha que banho gostoso, né? Quem nunca sonhou com um banho desse? Olha que banho gostoso também, né? Olha que banho gostoso. Até o carro toma banho gostoso aqui. Então, todas essas maneiras, a lavagem do carro, isso aqui é uma forma que o pobre não experimenta. Então, o hábito de vida reflete o consumo. O pobre não tem consumo de água com piscina, né? E piscina tem evaporação, tem que estar completando o nível, tem tudo isso, tá? Um banho desses quase sempre implica em um banho mais demorado, porque é um banho prazeroso. Uma lavagem de carro, uma irrigação de plantas, tudo isso implica em um consumo maior, tá? Então os hábitos da população refletem seu consumo, banhos, lavagens, irrigação, quanto mais elevado o poder econômico, maior o consumo, tá? A natureza da cidade. Olha só a diferença entre essas duas fotos. Isso aqui é um lugar que eu conheço bem, que é lá em Brasília. É uma cidade satélite chamada Águas Claras. Cidade satélite é uma espécie de bairro, né, pessoal? Águas Claras. Lá só é prédio. Lá só é prédio. Você não tem nada horizontal lá. Você não tem uma casa, uma clínica, tudo é prédio. Tá? É interessante. Águas Claras é interessante. Agora, como é o consumo de Águas Claras? É um consumo essencialmente doméstico. Quantas indústrias você está vendo aqui? O comércio que você tem aqui é alguns supermercadozinhos. Isso aqui é uma cidade dormitório, pessoal. Quem trabalha em Brasília mora aí. Aí vai de carro, volta. É desse jeito, acho que são 15 quilômetros de distância. 15 ou 20, tá? Aqui é Cubatão. Uma cidade em São Paulo, uma cidade extremamente industrializada. Tudo isso aqui é galpão de indústria. O consumo disso aqui é igual ao desse? Não, é de indústria. Provavelmente é maior, né? Porque o consumo aqui é de indústria. Então a natureza econômica, a vocação econômica da cidade implica em diferentes maneiras de consumir. Ok? Vamos para frente. Aqui eu tenho, medição de consumo de água. Pessoal, anote essas expressões. Política de hidrometração, gerenciamento do sistema, tá? Tudo isso daí, medição, micromedição, macromedição. A presença de hidrômetros na sua casa, de micromedição, é fundamental para a redução do consumo, lógico, porque se eu não tenho hidrômetro, eu vou pagar só o mínimo. E se eu vou pagar só o mínimo, eu não tenho compromisso de consumir só o mínimo. Mas se eu tiver hidrômetro e estiver pagando pelo justo, eu vou querer economizar. Porque quanto mais eu consumir, mais eu vou pagar. Diferente da situação que eu não tenho hidrômetro, tá? De acordo com a Agência de Proteção Ambiental Americana, Environmental Protection Agency, um estudo de 1996 diz que a falta de medição aumenta o consumo em 25%. 25%. Tá? Em todas as cidades em que a medição não foi implantada, veja aí o norte do país, observa-se um consumo per capita bem maior do que em cidades semelhantes. Se consome mais, por quê? Porque só se está pagando o mínimo, qual o compromisso que eu vou ter com a redução? Nenhum. Tá? Bem, pressão na rede. Essas ilustrações são só para ilustrar a pressão na rede, né? E eu já havia comentado que quanto maior a pressão na rede, maior o consumo. Olha só, o consumo de água aumenta com a pressão na rede. Há um aumento de 30% no consumo quando a rede tem 14 metros de coluna d'água a mais. A cada aumento, a cada acréscimo de 14 metros de coluna d'água, o consumo aumenta em 30%. Se abre a torneira, sai muita água. Você tem muita água à disposição, você quer usar. O banho, até com muita pressão, é mais confortável. Por aí vai. Tá?
Bom, a questão da rede de esgoto. Aí isso aqui, algumas pessoas podem ter um pensamento inicial divergente da realidade. A minha pergunta para você é o seguinte: o esgoto vem depois da água, né? Primeiro a água chega, depois ela vira esgoto e sai da sua casa, né? Então a questão é, a existência de rede de esgoto na sua casa implica em um aumento ou redução de consumo de água? Sim ou não? Aí você pode pensar assim, não, porque o esgoto vem depois. Mas está errado, implica. E implica em aumento ou em redução do consumo de água? Implica em aumento. Olha só, dados obtidos pela mesma agência americana, no Canadá, indicam que a construção de rede de esgoto provocou um aumento no consumo de água de 50% a 100%. Porque agora as pessoas não vão ter medo de consumir. Porque antes elas tinham medo de consumir porque o esgoto ficava ali a céu aberto, na rua, na frente da casa dela, no meio da pobreza, né? Com a presença da rede de esgoto, o esgoto vai embora. Né? Com a presença da rede de esgoto, provavelmente também vem uma campanha educativa. E aí você vai lavar as mãos, vai escovar os dentes, vai tomar banho com água encanada, tudo isso contribui. Tá? Bom, outra coisa interessante, né? A tarifa da água. Eu já tinha falado aquela história da balança e vou resumir aqui o seguinte. A água não tem preço. Então olha aqui, ó, em relação ao preço da água, não é preço. Tá? Aqui eu coloquei preço apenas para lembrar do valor cobrado. Mas esse valor cobrado, ele tem uma função social, é a tarifa, tá bom? Então, à medida que eu aumento o consumo, tem que reduzir o preço. Perdão. À medida que aumenta o consumo e começa a ter um consumo exagerado, um excesso, um desperdício, tem que aumentar o preço. Tá? Então, o consumo e o preço caminham assim, ó. À medida que o preço está muito alto, o consumo diminui. Né? O preço está muito alto, a tarifa está muito alta, o consumo diminui. Tem que fazer o quê? Reduzir a tarifa para aumentar o consumo. Essa é a ideia da tarifa. Tá? Variações do consumo. Variações do consumo. Aqui a gente chega lá nos primeiros slides, eu falei, ó pessoal, tem 4 coisas que a gente tem que saber. O consumo per capita, né? As variações do consumo, lembra que eu falei isso? A estimativa da população, isso aí é assunto para a próxima aula. Mas as variações do consumo é aqui, olha só. Em um sistema de abastecimento de água, a quantidade de água consumida varia continuamente, varia o tempo todo. Tá? Em função do tempo, das condições climáticas, dos hábitos da população. Geralmente a variação do consumo é maior no caso doméstico do que no industrial. Por quê? Porque em casa eu vou ter que fazer almoço meio-dia. Eu não vou fazer almoço 4 horas da tarde. Na indústria, a produção é constante ao longo das horas do dia. Né? Então, em casa se varia mais em função das horas do dia. Né? Agora, como que eu vou pegar todas aquelas informações, hábitos de vida, nível de vida da população, cultura da cidade, tarifa, e transformar isso num número para dimensionamento? Estamos chegando agora nisso, isso é a cereja do bolo, tá? Isso é a cereja do bolo. É transformar todos esses indicadores de variação em um número para dimensionar. E nós vamos fazer isso, tá? Geralmente, já falei isso aqui, para determinada área, ocorrem variações anuais, ou seja, de um ano para o outro é diferente, tá? Ocorrem variações mensais, de um mês para o outro é diferente, ou seja, essa questão de variação mensal tem a ver com as estações do ano, tá? Ocorrem variações diárias, tem a ver com os dias do ano. Vou citar um exemplo, pessoal. Em que época do ano você acha que Mossoró tem um maior consumo? Sem dúvida alguma, no mês de junho, que é o mês que tem o Mossoró Cidade Junina, que tem uma festa lá, que tem uma festa lá, que tem festa 30 dias no mês praticamente.
Tá? Então o consumo de água aumenta, você tem uma população flutuante maior, você tem a presença de turistas, você tem a estrutura de banda, show, palco, eventos, teatro, uma série de coisas. Você tem festas que são durante o dia, as pessoas vão beber mais água, e nisso a indústria não parou não, nisso a agricultura não parou, e o comércio não parou, o comércio aumenta. Então você tem um consumo maior, tá? Horárias, claro. Meio-dia se consome mais do que meia-noite, então há uma curva de consumo ao longo das horas do dia que nós vamos estudar, tá? E instantâneas de consumo de água. Então eu citei aqui 5 variações anuais, mensais, diárias, horárias instantâneas. Só que dentre estas, as mais importantes para o dimensionamento e projeto do sistema são as variações diárias e horárias. As variações diárias e horárias são as que vão importar para nós. Porque elas meio que já dão uma segurança para suprir a falta de uso no equacionamento das outras. Tá? Elas já dão uma segurança hídrica, e segurança que é no sentido de não faltar água, mais do que suficiente. Ok? Então vamos lá. Diárias e horárias são as que interessam. Tá? E aí eu tenho... Vou explicar aqui algumas variações. Variação anual, né? Aumento populacional implica aumento no consumo de água. E cuidado, o aumento populacional não só implica mais pessoas consumindo. Então, por exemplo, cada pessoa consome 100. Se aumentou em 10% da população, é 100 vezes 10% a mais. Ok, beleza. Mas também aumenta o consumo per capita. Esse 100 aumenta para 108, por exemplo. Por quê? Porque eu passo a ter comércio, eu passo a ter indústria. Então aumenta não só porque o número de pessoas aumentou, mas o consumo de cada pessoa também aumentou. Tá? Já o aumento no consumo per capita, e aí eu diria, no consumo efetivo per capita, no efetivo per capita, do que realmente a pessoa consome em casa, se dá em função das melhorias dos hábitos de higiene. Se eu tenho hábitos de higiene, eu vou consumir mais água em casa. E o consumo per capita do desenvolvimento industrial, porque quanto mais indústria, né, maior o consumo per capita, porque eu vou pegar aquele consumo da cidade todinha, que contém as indústrias, e dividir pela população. Tá bom? Então, eu tenho ilustrações aqui que mostram isso, ó. Um hábito de vida de uma população mais carente. Cadê o hábito de higiene? E aqui, hábitos de vida de uma população mais abastada, né? Então, há um consumo de água aqui, com a descarga do vaso sanitário aqui não há. Há um consumo de água aqui com a lavagem das mãos aqui não há, né? Há um consumo maravilhoso de água aqui da indústria, nesse caso aí, tá? Então, olha só. Variação mensal. Nos meses de verão, o consumo supera o consumo médio. No inverno, o consumo é menor. Então, ao longo dos dias do ano, ao longo dos meses, você tem uma curva de consumo também. No verão, essa curva está acima da média. Se você pegar essa curva e fizer uma média, você vai ter uma linha horizontal. No verão é quando está acima da média, no inverno está abaixo. Tá? Então, olhe propostas, olhe modelos, maneiras de se consumir água no verão. Cara tomando água na praia, os meninos com muito calor tomando banho de mangueira, esse consumo de água maravilhoso, por aí vai, né? Isso é para instigar, em sala de aula eu instigo com essas coisas. E olha que banho delícia também aqui, né? O banho do carro aí, né? Então, tudo isso aí são maneiras de consumir água no verão que aumentam o consumo. E agora vem o importante, olha só. O gráfico apresenta variações de consumo em um ano. Pessoal, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dezembro. Ok? Então, esse consumo aqui, que é o mensal, está aqui ao longo dos 12 meses. Tá? No Brasil, nos lugares, nos estados que são mais ali região centro-oeste, sudeste e sul, que tem as 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, o inverno lá se dá a partir dos meses de junho, aí junho, julho, agosto, e ainda pega um resquício de setembro, tá? Então você percebe o seguinte, ó, e o verão, é por isso que as férias escolares, né, no Brasil são dezembro e janeiro,
no verão, julho é só ali um recesso, né? Na verdade, por causa das férias dos professores, dos funcionários das escolas. Mas em dezembro, em janeiro, que você tem o nosso verão, perceba que o consumo está lá em cima. Ó. Janeiro, fevereiro, carnaval em fevereiro, novembro, dezembro, o consumo está lá em cima, porque são os meses quentes. Aqui nos meses de junho, julho, agosto, setembro, ó, a temperatura já começa a cair, já cai abaixo da média já em abril, aí só que está perto da média, né? Ok, aí em maio já cai um pouquinho, aí você, verão, aqui é outono, né? Aí chega inverno, tá? E aqui é primavera e chega no verão de novo. Olha aqui o baixo consumo. Se você pegar esses 12 valores, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e fizer uma média, essa média vai ser representada por essa linha horizontal, tá certo? Então aqui eu tenho o consumo médio, né? O consumo, na verdade, em litro por habitante dia. Esse é o consumo, essa é a curva do consumo, tá, pessoal? Essa é a curva do consumo. E esse daqui é o valor médio, é uma linha reta horizontal. Então você vai pegar uma régua, vai calcular, né, no Excel, na calculadora a média, e vai marcar aqui a média no eixo Y e traçar uma linha horizontal. Então a média é essa linha tracejada. O máximo está bem aqui, ó, que ele representou por esse eixozinho aqui, ó. O máximo está bem aqui, que ocorre ali em fevereiro. Ó. Coincide com carnaval, coincide com verão, coincide com um restinho de férias. Olha aí o consumo máximo. O que é que nós, projetistas, temos que entender? O seguinte, eu vou dimensionar para a média, sim ou não. Se sim, ok, é a média. E se não? Se não, vou dimensionar para a mínima ou vou dimensionar para a máxima? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para ficar bem claro. E nas questões de concurso isso cai bastante. E as pessoas confundem demais. Vocês percebem que eu tracei a média. Então eu dimensiono, eu faço um cálculo obtendo a média. Então, a priori, no primeiro momento, eu dimensiono as partes do meu sistema a partir da obtenção da média. Vejam que eu não estou falando que eu vou dimensionar para a média. Cuidado, olha o que eu estou falando. A partir da obtenção da média de consumo, tá? Obtive a média, eu vou ter aqui um coeficiente de majoração, que é o K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo, que vai me dar isso daqui, ó. E eu pego essa média e multiplico por esse coeficiente de majoração, que é um coeficiente de segurança. Tanto o K1 quanto o K2 são coeficientes de segurança. Então, se eu multiplico um valor médio por um coeficiente de maximização, eu obtenho um valor o quê, pessoal? Máximo. Então, o meu sistema é dimensionado para o máximo, mas a partir de quem? Da informação da média. Tá bom, pessoal? Em outras palavras, eu tenho que ter robustez no meu sistema para atender não só a média do consumo, mas atender o consumo dos dias mais quentes do ano. Ou seja, dos dias de maior consumo do ano. Porque não adianta eu dimensionar para a média, simplesmente para a média, e aí eu vou ter água sobrando dentro desse período aqui, ó. Dentro desse período aqui eu vou ter água sobrando. Por quê? Porque se eu dimensionei para a média, o que eu estou fornecendo é esse tanto aqui o tempo todo, ó. Ele é maior do que o que se está consumindo. Então vai estar sobrando isso daqui de água. Nesse mês aqui vai estar sobrando isso daqui de água. Mas e nos meses que o consumo for maior do que a média? Vai faltar água. Então veja, a partir da informação da média, eu multiplico essa informação por um coeficiente majorador, que vai ser o K1 e vai ser o K2, e obtenho a máxima. Então eu tenho que dimensionar o sistema para a máxima. Ou seja, para que em todos os dias, inclusive os dias de máximo consumo, tenha água. Eu vou mostrar isso aqui para vocês nos próximos slides. Olha só. Variação diária, portanto. Olha a mesma curva, ó, janeiro, fevereiro, a mesma curva. A mesma curva. Tá? O consumo diário pode ser maior ou menor do que o consumo médio, não é não?
Se eu dividir cada etapinha dessa aqui em 30 dias, cada linhazinha dessa aqui, ó, vai me dar o consumo naquele dia, né? Então, nesse período aqui, o consumo está maior do que a média. Nesse período aqui também, ó, o consumo está maior do que a média. Mas nessa região aqui, ó, o consumo está menor do que a média. Então, veja, a fração entre o maior consumo diário no período de um ano e o consumo médio diário neste mesmo período fornece o coeficiente do dia de maior consumo K1. Vou explicar para vocês, não precisa nem ler de novo, olha só. Imagina uma tabela de Excel, onde eu sei qual foi o consumo de cada um dos 365 dias do ano. Eu tenho lá 365 consumos, um para cada dia do ano. No numerador, eu vou pegar o maior de todos, o máximo, vou botar no numerador, que equivale a esse dia aqui, ó. E no denominador, eu vou pegar a média dos 365, não é dos outros não, é de todos eles, inclusive ele, a média. Então, quando eu divido o maior consumo diário no ano pelo consumo médio diário, lógico, nesse mesmo ano, eu obtenho o K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo. Em outras palavras, o que é que ele faz? Pessoal, se... Vou apagar aqui, ó. Vou apagar só isso aqui, tá? Se o K1 for igual a 1,2, ora, o que é 1,2, pessoal? 1,2 nada mais é do que 1 mais 0,2. Ou 1 mais 20%. Então significa que no dia de maior consumo, o consumo é 20% maior do que a média dos dias do ano. Ah, professor, então o meu K2 for 1,3. Significa o quê? Que é 1 mais 0,3, ou seja, 1 mais 30%. Significa o quê? Que no dia de maior consumo se consome 30% a mais do que na média dos dias. Então eu tenho que dimensionar o meu sistema para esse dia, que consome 30% a mais. Ah, professor, então nos outros dias, nas outras épocas, principalmente nessa época aqui, o sistema está superdimensionado. Não, superdimensionado não está, porque ele está dimensionado para a pior situação. Mas eu diria que nesses dias aqui o sistema está sobrando. Ele está sobrando. Mas o que é que adianta eu dimensionar para a média e no dia de maior consumo não ter água? Porque eu não dimensionei. Então, eu dimensiono a partir da média, mas eu multiplico pelo K1, que é o coeficiente de majoração. E o K1 é justamente isso. Ele é um coeficiente de segurança, né? Mas não é simplesmente adotado assim, do jeito que eu quiser, não. Tem estudos para determinar o K1. Então, nós vamos mostrar alguns valores de K1 aqui na literatura, que exprimem quantos por cento a mais se consome no dia de maior consumo em relação à média dos dias do mesmo ano. Ok? Então, se eu pego a média e multiplico pelo K1, eu obtenho o máximo. E aí sim, eu estou dimensionando o meu sistema de forma robusta o suficiente para não faltar água em nenhum dia do ano. Nem mesmo naquele dia que mais se consome água. Então, esse é o K1. Ele é adimensional, tá? Porque ele divide um consumo por outro consumo. Ok? Beleza? Qualquer dúvida extra sobre o K1, encontro virtual, a gente se encontra lá, tá? Vamos para frente. Olha aqui. Alguns valores de K1. Não sei se a letra ficou pequena, mas vamos lá. A DAI registrou em 1960 um K1 ali de 1,5 para São Paulo e capital, tá? Ou seja, nos dias do ano de maior consumo se consome em média, geralmente 50% a mais do que na média dos dias, tá? Aqui Azevedo Neto, que é o livro que vocês conhecem, 98, 1,1 a 1,4, tá? Sutia, na região metropolitana de São Paulo, lá no setor da Lapa, 1,08, ou seja, 8% a mais, até 3,8. Quer dizer, eu acho que ficou meio assim. Ó, 1,08 é 8% a mais. 3,8 é 280% a mais. Ou seja, se esse número é 3,8, significa que no dia de maior consumo se consome 280% a mais do que na média dos dias. Eu acho esse dado meio, tá? Talvez aqui seja 1,8, não sei.
tá? Agora, o que eu queria chamar realmente a atenção é para a nossa norma, tá? A nossa norma, que eu estou procurando aqui, a BNT manda adotar 1,2, tá? A nossa norma manda adotar 1,2. Agora tem uma série de restrições. Se você não conhece os dados do consumo naquela região, se você não conhece os dados de regiões vizinhas, aí você adota isso daí. Agora cuidado com essa adoção, tá? Bom, vamos para a variação horária, que só são duas importantes. A diária, que é o K1, e a horária, que é o K2, tá? Então vamos à variação horária. Pessoal, é a mesma fração, só que ao invés de falar dos dias, eu vou falar das horas. Ó, eu pego aqui, ó, 24 horas, ó. Então isso aqui são as horas do dia. Essa curva aqui traz as horas do dia. Então imagina um dia qualquer do ano, repito, um dia qualquer do ano, imagina esse dia aí, tá? E que eu registro lá todos os consumos, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, registro todas elas e ploto uma curva de consumo. Primeira observação, fica notório, aliás, que essa curva de consumo ela vai ter os seus horários de pico por volta ali de 10 da manhã, 11, meio-dia, 2 da tarde, né? A cidade está acordada, está plena. E ela vai ter o seu horário de vale, né, o horário menor, ali por volta de 3 da manhã, tá? De madrugada, tá? Então também é uma curva. Pessoal, sempre que eu tenho curva, deixe claro, o consumo ele é variável. O fornecimento aqui não é. O consumo é variável, mas o seu dimensionamento vai ter que ser uma constante, pelo máximo. Entende? Mas o consumo é a curva, o seu fornecimento é uma constante. Então veja, eu peguei essas 24 informações, joguei no Excel e fiz uma média, obtive a média. Coloquei a média bem aqui, ó, tracejei uma linha horizontal, representa a média. Percebam que de madrugada o consumo está abaixo da média. E nesses horários aqui durante o dia, principalmente nos horários de pico, o consumo está bem maior que a média, né? Volto à mesma pergunta. Eu devo dimensionar para a média? Não. Por quê? Porque nesses horários aqui vai faltar água. Eu devo dimensionar para a máxima, a partir da média. Então eu vou pegar a média e vou multiplicar por quem? Pelo K2 para obter quem? A máxima. Deu para entender, pessoal, essa minha maneira de explicar? Eu pego esse médio, que nada mais é do que o consumo per capita, e vou multiplicar pelo K2. Então quem é o K2? É a maior vazão horária do dia dividido pela vazão média do dia, do mesmo dia. Ou seja, eu pego os 24 valores, calculo a média, coloco no denominador. Procuro a máxima, pego a máxima, encontrei a máxima, no Excel eu posso colocar lá uma função, encontre a máxima, e coloco no numerador. Eu vou obter o K2. Tá? Mesmo raciocínio. Se o K2 é 1,5, por exemplo, se o K2 é 1,5, 1,5 é 1 mais 0,5. Ou seja, é 1 mais 50%. Significa que na hora de maior consumo, se consome 50% a mais do que na média das horas do dia. Tá? Então, a partir da média, eu multiplico pelo K2 e obtenho a máxima. Tá ok? Beleza. Uma vez falados do K1 e do K2, a nossa norma manda adotar o K2 em torno de 1,5. Por isso que eu vim anotar aqui. Por isso que eu vim colocar aqui esse 1,5, tá? Beleza. Estamos terminando, vamos fazer um exercíciozinho para a gente concluir nossa aula, tá? Ok. Então, exercícios. Olha só essa questão. Esse exercício é uma questão do Sutia, ok? Através da leitura de um medidor de vazão instalado na saída do reservatório, ou seja, do macromedidor, e das leituras dos hidrômetros domiciliares, ou seja, da micromedição, obteve-se a tabela é 1. Aqui é a tabela. Observe que essa tabela coloca aqui, ó, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Aí ela coloca aqui volume em metros cúbicos.
medidor de vazão mensal e hidrômetro bimensal. Aí mensal, ele coloca aqui, ó, mês a mês a leitura. E hidrômetro bimensal ele coloca só a cada 2 meses. Tá? Então, assim, eu acho mal elaborada essa questão, por quê? Porque ele deveria chamar assim, micromedição e macromedição. E eu não sei quem é dos dois que é a micromedição, quem é a macromedição. Por exemplo, fica meio dúbio, porque você fica sem saber se esse valor representa janeiro e fevereiro, ou janeiro e dezembro do ano anterior, e esse março e fevereiro, e esse maio e março, ou seja, supondo que esse daqui seja 160 mil, seja maio e abril 160 mil, dividindo por 2 meses, daria 80 para cada mês, né? Então fica meio confuso isso daqui, né? Então eu colocaria, e na prova eu coloco micromedição e macromedição, para ficar bem claro. Micromedição e macromedição. Não coloco assim, hidrômetro mensal e hidrômetro bimensal. Isso aqui é meio surreal. Agora, uma dica de acordo com essa questão é que é o seguinte, ó, através da leitura de um medidor, ele chamou de medidor instalado na saída do reservatório. O medidor é a macromedição, é a que ele chamou de medidor. E no outro ele chamou aqui, e das leituras dos hidrômetros domiciliares. Ele botou aqui, hidrômetro bimensal. Então isso aqui é a macromedição, isso aqui é a micro. E ele colocou o número de economias que tem mês a mês, ou seja, as ligações prediais, né, pessoal? Que são variáveis, porque a população cresce, então mais ligações vão sendo solicitadas, casas vão sendo construídas, empreendimentos, prédios vão sendo entregues, né? Então esses números tendem a aumentar, tá? Bom, levantamentos adicionais realizados. Uma amostragem feita em loco, na área abastecida, resultou o valor médio de 4,3 habitantes por domicílio. Tá? Então nós vamos usar o número de 4,3 habitantes por domicílio. E multiplicar isso aí pelo número médio de domicílios. Ó, então você vai pegar o número de domicílios, que é isso daqui, vai somar e depois vai dividir por 12. Porque são 12 meses, né? Vai somar e depois vai dividir por 12. Tá? E aqui um negócio que é interessante. O número de ligações de energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, 5.170. Eu vou passar a página para a gente ver. Então, solução, já estou na resolução. Olha só, cálculo da população atendida. O número médio de economias, que era esse valorzinho aqui, 50.021, dividido por 12 meses dá 4.168. Né? Então eu tenho 4.168 economias ativas. Que cada economia dessa tem 4,3 habitantes. Então quando eu multiplicar 4.168 economias atendidas vezes 4,3 habitantes, eu vou ter 17.922 habitantes. Tá? Agora, olha aqui o que é que, na minha opinião, é polêmico, que eu tento trazer essa análise para você. O livro colocou isso aqui assim, ó, cálculo da população total avaliada pelo número de ligações de energia elétrica. Ora, ele colocou como se fosse o conjunto universo, a população total, o número de ligações da energia elétrica. Primeira pergunta para a gente se questionar. Quem garante que esse número de ligações de energia elétrica é de fato a população total? Segunda pergunta. Quem garante que o número de ligações da energia elétrica não é de repente até menor em outras cidades do que o de água? Uma vez que energia elétrica, por exemplo, é muito mais cara que água e muita gente de poder aquisitivo mais baixo não tem condições de ter. Aí entra na questão da tarifa social, né? Então é meio precário, para não dizer errado, tomar como conjunto universo, como população total, o número de ligações prediais da concessionária de energia elétrica.
Existem outras maneiras de fazer isso. Tá? Mas, realizando a questão conforme ela está, na energia elétrica eu tenho 5.170 ligações. Estava escrito isso bem aqui, ó. 5.170 ligações. Vou passar de novo o slide para frente. Tá? Que multiplicado por 4,3 habitantes dá 22.231 habitantes. Veja essa diferença, ó. População atendida por água e população tomada como total. Isso vai me dar o índice de atendimento. Então, o que é índice de atendimento? Índice de atendimento nada mais é do que a população atendida em relação à população total. Então, índice de atendimento é índice de atendimento populacional. Isso aí nada tem a ver com volume, anota isso. Índice de atendimento em nada tem a ver com volume. Quem tem a ver com volume é índice de perdas. Anota isso, anota isso. O índice de atendimento tem a ver com o atendimento da população. Então, o índice de atendimento vai ser 17.922 dividido por 22.231. 80% da população é atendida. Cuidado! Cuidado com a seguinte inferência. Ah, professor, se 80% da população é atendida, o índice de perdas é 20%. Não. Perda não tem nada a ver com o que eu acabei de calcular. Isso aqui é índice de atendimento. O 20% é o pessoal que não é atendido. E 80% é o pessoal que é atendido. É só isso. Tá? Se eu quiser calcular índice de perda, eu tenho que saber os volumes, a macromedição, a micromedição, não população. Ok? Então, beleza. O índice de atendimento é 80%. Então, 80,62% é a população atendida. Ou seja, tem uma populaçãozinha aí que não está sendo atendida. Tá? Bom, consumo per capita. Pessoal, muito cuidado. O consumo per capita, ele se baseia no macromedidor. Está aqui. Né? O consumo per capita, ele considera as perdas. Está aqui as perdas na fórmula dele. Então, em outras palavras, o consumo per capita, eu vou pegar lá da macromedição. Vou pegar os dados da macromedição. E o efetivo per capita, eu vou pegar os dados da micromedição. Tá? Então, eu vou pegar o volume produzido, 1.459.000, onde é que está isso? Tem que estar na macromedição, tá? Lembra que esse aqui é a macromedição? Tcharam! 1.459.000 e tanto. Tá? Ok, pessoal? Dúvidas? Encontro virtual. Quem não é meu aluno, dúvidas, digita aí o comentário. Eu respondo, tá? Bom, então 1.459.000 macromedição, volume produzido, dividido pela população atendida. Qual é a população atendida? Essa medição aqui foi em um ano. Como a minha resposta vai ter que ser por habitante dia, eu vou ter que dividir por 365, tá claro? Eu vou ter que dividir 365, porque essa medição foi em um ano. Professor, e se fosse uma medição em um mês? Eu dividiria por 30. Mas aqui, como é a medição em um ano, eu divido por 365. Vezes a população atendida. Estou falando de da atendida por água, então 17.922. Ah, mas quando eu fosse falar do consumo efetivo per capita, também era 17.922. Índice de atendimento não tem a ver com índice de perda. Esquece aquela população de 22 mil e pouco. Esquece. Para eu falar de macro, de micro, é a população de água. A população de água é 17.922, atendida por água. Tá? Então deu esse número aqui, ó. 223 metros cúbicos por habitante dia. 223 litros por habitante dia. Pense rápido e responda. Esse é o valor do quê? Do consumo per capita. O consumo efetivo per capita é maior ou menor do que esse valor? Olha aqui, ó. O efetivo per capita vai ter que dar um número menor. Então você já tem aqui uma espécie de prova dos 9, uma espécie de verificação para você fazer, quando você estiver fazendo sua prova. O efetivo per capita tem que ser menor. Professor, como é que eu calculo o efetivo per capita? Vamos pensar aqui em maneiras diferentes. Vamos primeiro do jeito que está lá. Ó. Quem é o meu índice de perdas? Macromedição
menos micromedição com relação à macromedição. 1.459.000 menos 962, professor, quem é 962? 962 é esse cara aqui, ó, micromedição. Esse é macro, esse é micro. Então, 1.459.000 é o macro, menos a micro dá o volume perdido. Se eu dividir pelo maior, pelo macro, eu tenho um percentual, que é o índice, né? Então, eu vou ter aqui, ó, volume perdido pelo produzido. Quem é o perdido? É o produzido menos o consumido, né? Então, é 1.459.000 menos 962 dividido por 1.459.000. 34% o índice de perda. 34% o índice de perda. Sabe como que eu vou calcular do próximo slide o que é? Eu tenho duas maneiras. Uma é por aqui, ó. QE vai ser o quê? Que é 223 vezes 1 menos 34. Perdão, vezes 1 menos 0,34. Tá? Que dá 0,66. Então, vai dar 66% de 223. Vai dar um número 170 e alguma coisa. Tá? Uma outra maneira era só isso aqui, ó. Ao invés de pegar o volume produzido, o consumido, porque o efetivo per capita não é o da micromedição, a micromedição não é o consumido registrado nos hidrômetros. Então a outra maneira é, ao invés de pegar 1.459.000, colocar aqui no numerador 962 mil e pouco e dividir pela mesma coisa. Vai dar a mesma resposta que você vai obter aqui se calcular aqui a vazão, o consumo per capita, 223, vezes 1 menos 34%. Vamos ver como é que eu coloquei no slide. Consumo efetivo per capita. Ó, 962. Aí deu 147. Ixi, eu falei 170 e pouco, né? Passei, foi longe. 147 litros por habitante dia. Faça uma conta aí da sua calculadora no seu Excel. Pegue 223 e multiplique por 1 menos 0,34 para ver se não vai dar 147. Vai dar. Tá? Então, ok. Tá aí a resposta, tá aí a questão. E aí eu encerro essa aula por aqui, uma aula longa, né? Uma aula com muita base, com muita informação. E a gente volta para a parte 2 no próximo vídeo, que vai falar de população, que vai falar do dimensionamento já das vazões, né? Qual vazão que se usa para dimensionar cada parte do sistema, tá bom? E vai falar de alcance de projeto. Então eu deixo para vocês aqui um forte abraço, desejo um excelente estudo. Eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. Salve a bola.